No processo de formação da área urbana, nós temos toda aquela situação dos primeiros comércios, do êxodo rural, das pessoas que saíram do campo, vieram para a cidade. E aí, nas cidades, o que mais atraiu as pessoas para virem foi justamente a presença de indústrias, certo? E é delas que nós vamos falar agora, das indústrias. Por quê? Porque as indústrias vão trazer para a gente, no caso das áreas urbanas, um crescimento que antes nunca tinha se visto. As pessoas não tinham esse costume de acumular-se num único espaço. E a partir da situação de formação urbana, com as indústrias oferecendo emprego, muitas pessoas acabaram vindo, acabaram chegando e ficando nessas regiões, certo? Então, isso vai ter todos aqueles problemas que a gente também falou já em aulas anteriores, que são, por exemplo, os problemas de poluição, de favelização, de desemprego, todas aquelas situações. Mas e as indústrias? Bom, vamos começar a falar dos tipos de indústria que tem no Brasil. Na verdade, tem países que não têm todos os tipos de indústria ou que tem indústrias de algum produto, se não de outros. No Brasil, tem todas as três classificações de indústria, tá? Vamos começar assim. São três classificações, vocês podem ir anotando aí, tá? Olhem na tela que eu coloquei as imagens para vocês. Estão vendo? São três tipos de indústria aqui. A primeira indústria é aquela que eu chamo de indústria de base. A segunda é a indústria intermediária. E, por fim, a terceira é a indústria de bens de consumo, ok? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Vamos lá. Indústrias de base. O que são essas indústrias de base? Bom, só para lembrar, antes de falar as classificações, é claro que vocês lembram que agora nós estamos entrando no setor secundário da economia, já expliquei o primário, que é composto de extrativismo, pecuária e agricultura, e, né, que são essas três atividades. Agora, o setor secundário é aquele que transforma toda essa matéria-prima que vem do primário em mercadoria ou em produtos que atendam às necessidades humanas. É isso que o setor secundário faz. E qual é a atividade do setor secundário? A indústria. Então tá. Agora sim vamos falar dos três tipos de indústria. As três classificações de tipos de indústria, né? Indústria de base. Ó, quando eu estou falando de base, eu estou falando daquilo que dá sustentação para alguma coisa, certo? Então, a infraestrutura da minha casa, né, o piso, as colunas, são a base para que as paredes se mantenham em pé e suportem o teto. Então, a base é o que segura embaixo. Lembra quando eu expliquei para vocês também as pirâmides etárias? Elas tinham a base, o meio e o topo. O que era a base? A parte maior, a parte que segura, a parte primeira, tá? Então, assim, quando eu estou falando de indústria de base, eu estou falando daquela que pega direto do campo ou das áreas de produção, pode ser de exploração mineral também, né? Pode ser de extrativismo. Então, a indústria de base é aquela que traz do campo, que traz do setor primário e faz o primeiro trabalho, a primeira transformação daquela matéria, ok? Vou dar como exemplo o ferro, tá? Então, a indústria de base faz a transformação da matéria-prima. Mas essa matéria-prima já está pronta para comprar? Não. Então, vou dar exemplo do ferro, certo? A indústria de base é aquela que vai tirar o ferro lá das minas, vai trazer para sua indústria e vai transformar em barras de ferro ou em barras de aço, tá bom? Ela que vai fazer isso. Mas primeiro ela vai transformar esse ferro todo em barras de ferro, em colunas de ferro, vai transformar desse jeito. Uma fábrica de cinto de segurança, por exemplo. A indústria de base é aquela que vai receber todo o material das plantas e dos tipos de fibra que vem da área rural e vai transformar em tecido, certo? Outro tipo de indústria de base, a da gasolina que está no nosso carro. Qual é a indústria de base até chegar no nosso carro? A indústria de base é aquela que faz vai tirar o petróleo, né, através da siderúrgica, vai tirar o petróleo de lá e vai passar pelas refinarias, entenderam? É dentro disso.
Tá. Tá bom. Enfim, desculpa. Olha só. E aí esses produtos vão passar por outros processos depois. Então, a indústria de base, ela nunca produz alguma coisa para a gente já comprar. É a indústria que produz para outras indústrias, certo? Aí, então, eu dei o exemplo do ferro, do petróleo e do tecido lá para fazer cinto de segurança, por exemplo. Depois daqui, ó, peraí, tem mais gente entrando. Depois daqui, ó, essa aqui é a indústria que está fazendo, essa que eu coloquei na tela aqui para vocês, é a indústria de base. É aquela que está fazendo a transformação das coisas, certo? Tá. Depois disso, agora vai para quem? Vai para a indústria intermediária. O nome já diz tudo, né? Ela não é a que tira da natureza, mas também não é a que vende para nós, consumidores finais. Ela faz o meio de campo, a transformação. Ok? Então, vou dar mais alguns exemplos. Primeiro, eu vou explicar. Indústria intermediária. Traz da indústria de base e transforma em produtos que vão para outra indústria ainda, tá? Então, por exemplo, assim, elas produzem equipamentos, produzem máquinas para outras indústrias, coisas que não é a gente que vai fazer, certo? Ó, tá aqui no meio, ó. Ela vai produzir aqui e vai levar para outras indústrias, certo? Ela ainda não é o ponto final da produção para chegar no consumidor. Produzem equipamentos, então, máquinas, como eu falei, são principalmente parte da construção civil, ok? E também de indústrias de refinaria, máquinas, essas coisas assim. Os exemplos que eu estava dando antes, por exemplo, assim, no petróleo, tem a primeira indústria, que é a que fez a retirada da natureza, certo? A segunda indústria vai fazer o refino, vai refinar, é uma refinaria. E a partir do refino desse petróleo, é que ele vai ser destinado ou para virar combustível, ou para virar plástico, alguma coisa assim. O outro exemplo que eu dei foi o do ferro. A primeira indústria, que é a de base, ela tira e transforma em barras de ferro, né? Ela vai transformar aquele ferro que veio misturado com outros minerais e tal da natureza, ela tira, limpa e transforma em barras de ferro. Na indústria, Aurora, silêncio. Na indústria intermediária, vai acontecer o processo de transformação dessas barras de ferro em barras de aço, que é quando faz o refino mais prolongado, né? Ou então em outros formatos, vai dar outros formatos. Vai fazer aqueles fios compridos de ferro, que mais? Tem aqueles torcidos, assim, bem grandão, né? Como se fossem como diz? Uns cilindros de ferro para construção civil. Tudo que for de ferro, ele vai dar formato para as coisas que são de ferro, entenderam? É dentro dessa lógica que vai acontecer nas indústrias intermediárias. E aquela que pegou o tecido, lá, por exemplo, ela vai agora transformar esse tecido, vai fazer o corte, etc. e tal, para transformar isso em um cinto de segurança, que era o exemplo que eu estava dando para vocês. Daí tá, me diz uma coisa, eu tenho como chegar lá numa fábrica de barras de ferro, por exemplo, e eu chego lá e digo assim, eu quero, me dá por favor 2 barras de ferro. Ninguém vai precisar comprar 2 barras de ferro. Então, quando você precisar comprar barra de ferro, você vai precisar comprar muitas, né? Não é de pouquinho, você vai precisar comprar 1.000, 5.000, depende da construção. Então, ela não vende para o produtor final, vai vender ainda para outra indústria. Cinto de segurança. Ninguém chega lá dizendo, me dá um cinto de segurança. Essas indústrias não vendem, elas só vendem para outras indústrias. Então, você não pode chegar lá querendo comprar o produto dela. Você tem que ter o chamado CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ou seja, é uma empresa que compra de outra empresa. Não é qualquer um que chega lá e compra, entenderam? Então, é uma empresa intermediária, uma indústria intermediária. Ela não tira da natureza, mas ela também não é a que vende para a gente. Ela faz o intermediário ali, ela faz o meio de campo entre os dois, certo? Vamos para a indústria... tá. Aí saiu dessa indústria intermediária, vai agora para a indústria leve ou indústria de bens de consumo, que a gente chama. O
que são essas indústrias? É aquela que vai fazer o produto final que chega no consumidor. No caso, é aquela que vai, depois de todo o processo de refino, etc., do petróleo, vai fazer chegar para a gente em forma de combustível. Aí agora sim, nós, pessoas do povo, assim, pessoas que não estamos dentro das indústrias, que somos os consumidores, temos acesso. Depois que ela está pronta, depois que ela passou pelo terceiro tipo de indústria, que é a indústria de bens de consumo, já vem pronta para consumo, tá? No caso lá do cinto de segurança, você não vai comprar o cinto de segurança. Agora esse cinto de segurança foi para dentro dos carros. Então, o carro já está pronto, você já pode comprar o carro. Deixa eu ver qual outro exemplo que eu poderia dar. Ah, tá. Tem o pessoal que faz, que depois de tirar da cana de açúcar, eles transformam essa cana de açúcar em produto líquido, né? Esse produto líquido ele pode ir para a indústria de açúcar ou pode ir para a indústria de biocombustível, certo? Daí essa é a indústria secundária ou intermediária. O que ela faz? Ela transforma aquela cana em açúcar ou transforma em combustível. No terceiro tipo de indústria, a cana já vai vir com o combustível pronto ou os pacotinhos de açúcar para comprar no mercado. Aí já chegou para nós, que somos os consumidores. Então, indústria leve ou indústria de bem de consumo é aquela que produz os bens que chegam até o consumidor final, ok? Dois tipos. Aqui vocês abram, porque a indústria de bens de consumo, ela se divide em duas partes, certo? Tem duas. Tem a indústria de bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. O que são bens de consumo duráveis? Aqueles que você não está comprando com frequência, que você leva mais tempo. Um carro, um eletrodoméstico, um móvel para dentro de casa. Essas são uma máquina, sei lá, tanto uma máquina de lavar roupa quanto uma máquina para uma pequena indústria. Essas são as indústrias, as que produzem esse maquinário, que produzem eletrodomésticos, carros, móveis, são indústrias que a gente chama de bens duráveis, certo? Bens de consumo duráveis, que é uma coisa que você não vai estar comprando todos os dias. E as de bens de consumo não duráveis são aquelas do dia a dia, quando você compra alimento, onde você compra medicamento, essas coisas que você vai usar com maior frequência. Água mineral, sabe? Sal, coisas que você usa com bastante frequência e que as pessoas precisam sempre comprar, a gente chama de produtos das indústrias de bens de consumo não duráveis, que são aquelas que você tem que manter em frequência, a frequência de compra. Tem um parágrafo na página, na verdade, 4 parágrafos, na página 30. Começa assim: a maior parte da produção industrial brasileira, estão vendo ali na página 30, do lado do box? A maior parte da produção industrial, eu queria que vocês lessem esses 4 parágrafos agora, bem rapidinho, por gentileza. Mas bem rapidinho mesmo, tá? Lê ali que depois eu quero debater com vocês. Gente, vocês leram? Estão lendo? Já deu tempo ou não? Vamos lá, vou comentar com vocês, acho que já deu tempo. Olha só, depois de ler ali, vocês perceberam que eles enfatizaram no texto a PEA, P-A-E, não, mentira, PEA, População Economicamente Ativa. Quem é essa população economicamente ativa? De acordo com as pirâmides etárias que eu já expliquei para vocês, é a população que está entre 20 e 59 anos de idade, que é a maioria da população que está em idade ativa, a população economicamente ativa, em idade de trabalho, certo? Essa população economicamente ativa é aquela população que vai ocupar os postos de emprego dentro das indústrias e do comércio, certo? Ok?
aí vocês viram que a indústria no Brasil, ela também gera uma boa porcentagem do PIB, participa bastante do PIB, a atividade industrial. Os últimos dados ali são de 2015, que eles estão mostrando, né? Em que 13%, quase 14% da população brasileira tem trabalhado na área industrial. É a que mais emprega gente no Brasil? Não. Depois vocês vão ver que quem mais emprega no Brasil é o setor de serviços, lá do setor terciário. Mas as indústrias também têm uma boa participação no PIB e na geração de emprego. Depois disso, eles estão falando sobre o grande desafio das indústrias da atualidade, que é se preocupar em preservar o meio ambiente, reduzir todos os problemas ambientais, os problemas que vêm da atividade industrial. Porque falou em problema ambiental, a primeira coisa que as pessoas pensam e criticam são as indústrias. Porém, por outro lado, as pessoas não deixam de consumir, continuam consumindo. Então, as indústrias não vão parar de vender, mas elas precisam entender que não dá mais para manter a mesma postura poluidora. Aí é que entram as novas leis, as normas técnicas, né, para fazer com que as indústrias aprimorem isso. Elas têm que gerar menos impacto, reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de água dentro das indústrias, né? Ter condições de vida mais justas para os trabalhadores, esse tipo de coisa, para que as empresas realmente possam estar cumprindo as leis. Hoje existem algumas classificações das empresas que estão realmente, das indústrias, né? Para a gente saber se elas realmente estão seguindo as regras, tanto regras ambientais quanto regras sociais. Na apostila está mostrando o símbolo da FSC, que é para mostrar que a madeira é de reflorestamento. Mas existem também outros símbolos e outras informações que vão estar nos produtos para nos dizer se os empregados são pagos dignamente, se as pessoas que trabalham ali tem acesso aos produtos, se o meio ambiente está sendo cuidado, se tem instalação de filtro, chaminé, todas essas coisas, tá? É possível de ver através de símbolos que tem nos produtos que a gente compra. Só que assim, para que os produtos venham bons e nessas condições, é importante que a gente, nós que somos os consumidores finais das indústrias, que a gente tenha os 5 minutinhos ali, não dá nem isso, né? Para observar, será que esse produto que eu estou comprando, ele de fato tem todos os cuidados que deveria ter com o meio ambiente e com as pessoas que trabalham, certo? Tem que dar essa observada, porque senão tu compra coisa de madeira desmatada, de pessoas que trabalham até 18 horas por dia, como já houve denúncia de indústrias no mundo inteiro que fazem as pessoas trabalhar incansavelmente, elas dormem em cima das próprias esteiras das fábricas, assim, de tão cansadas que elas ficam, né? Então, essas situações assim, a gente só vai saber se elas estão acontecendo ou não se nós formos fiscalizadores. Como é que eu vou fiscalizar? Vou entrar dentro da indústria lá para ver? Não. Se na embalagem do produto que você comprar tiver essas identificações e tiver premiações como os ISOs, por exemplo, ISO 9001, ISO 14001, isso são certificados de qualidade do produto e da mão de obra. Quer dizer que os funcionários estão trabalhando de forma justa e todos os materiais que estão sendo usados estão dentro das regulagens das leis ambientais. Tá? Então, é importante, é legal. Comprou o produto, deixa eu ver se isso aí está sendo feito de maneira certa. Deixa eu ver se os trabalhadores estão sendo tratados com dignidade, se a natureza está sendo respeitada. Se a gente faz isso e vai comprando sempre dos produtos que tem mais desses símbolos, você ajuda a manter o equilíbrio. Se tu não te importa, aí qualquer um vai vender coisa ilegal, tu vai comprar e vai achar que está ajudando, quando você está ajudando a prejudicar as coisas, né? Vamos lá. Agora, indústrias no Brasil. Eu quero que vocês sigam a lógica junto comigo. Desde que o Brasil se formou,